Fala pessoal de São Raimundo, professor Felipe Abraão, de História da sede do Araturi, porém turma agora também ensinando Geografia na sede do Metrópole. Beleza? Eu sou historiador, de formação e especialista em Geografia. Galera, hoje tratando do assunto sobre economias emergentes e industrialização recente, né? Coloquei aqui Brasil, Índia e África do Sul. Beleza? Turma, vamos aqui primeiro para o seu significado. Gente, o que são economias emergentes? São aqueles países, né? Aqueles países classificados como subdesenvolvidos, porém, turma, eles possuem um relativo desenvolvimento econômico e social maior do que os países pobres. Viu, gente? Olha só, tipo, o Brasil é um país emergente, subdesenvolvido, porém o nosso índice de desenvolvimento humano e também o nosso índice de desenvolvimento arquitetônico é bem maior do que, um exemplo, Ruanda, na África, de vários países africanos, beleza? Ou de alguns asiáticos, Laos, Camboja. Então, essa é a diferença. Nós estaríamos ali como se fosse no meio, né? Somos um país mediano, por enquanto. Espero que as coisas melhorem, claro. Então, turma, prosseguindo, só uma pequena explanação sobre IDH. Gente, o que é IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano de um país, de uma cidade ou até mesmo de um estado. Turma, esse Índice de Desenvolvimento Humano é medido da seguinte forma, principalmente relacionado se a desigualdade social daquele país é pequena, se as disparidades entre homens e mulheres é pequena, verifica-se também questões de gênero, tá certo? De condições mesmo para a vida, se o Estado é eficiente na construção de estradas, se o Estado consegue proporcionar para aquelas pessoas, aqueles habitantes, uma boa vida. Tudo bem? Então, turma, o IDH ele pega esses vários índices e calcula um valor que vai ser o valor do IDH. E esse IDH, gente, ele vai de 0 até 1. Né? Então vai 0,1, 0,2 até 0,9, depois 1. Beleza? Gente, então, existem países que têm o índice de desenvolvimento humano de 0 até 0,49, que é o índice baixo? Tem. Infelizmente, turma, até mesmo alguns países aqui da América, viu, gente? Que a nossa América, né? Ela é extremamente desigual, extremamente distinta nas suas sub-áreas, né? Central, sul e norte, beleza? E médio, gente, de 0 a 5 até 0,7, o médio, né? Gente, Brasil, pelo menos quando ele vai tirar o geral de tudo, ele fica aqui, viu? Tem algumas cidades brasileiras que têm um índice de desenvolvimento humano elevado, que é alto. Porém, tem outras que também se encaixam no baixo e outras que se encaixam no médio. Então, faz toda uma soma e divide e verifica qual é o índice nacional. Beleza? Mesmo que a gente saiba, né, gente, que existe uma desigualdade social do Nordeste para o Norte, do Norte para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste para o Sudeste e assim vai. Beleza? E de 0,7 até 1, né, geralmente no máximo 0,9, é o índice de desenvolvimento humano bem alto. Beleza? E as características, turma, desses países emergentes, quais são? A industrialização recente, metade do século XX, né, até hoje, no século XXI. Turma, uma das estratégias que esses países encontram para dar uma alavancada no seu desenvolvimento econômico e se colocarem como países emergentes é isso aqui, ó. Massiva entrada de capital estrangeiro. Então, turma, na medida em que um país cria incentivos para empresas de países desenvolvidos entrarem naquele país, melhor. E, gente, então essas empresas estrangeiras entram, ok? E o Estado, né, vamos supor, o Brasil é uma empresa dos Estados Unidos para cá, o Estado brasileiro ele cria incentivos fiscais para aquela empresa, baixa os impostos, ok? Tenta fazer de tudo para que aquela empresa se instale em locais onde o desemprego é alto, para gerar emprego e também gerar renda. Beleza?
Uma estratégia dessas grandes empresas, essas transnacionais, que eu vou falar já já, é que nesses locais desses países emergentes, subdesenvolvidos, a mão de obra é barata e também tem a vantagem da localização. Vai que de repente uma transnacional escolhe entrar no Chile. No Chile ali, que é no Pacífico, fica mais próximo da Austrália, do mercado asiático, da China, do Japão. Ou ela resolve entrar aqui no Brasil. Tem o mercado aqui, o Mercosul, proximidade com a África, ok? Então, turma, essas grandes empresas, essas empresas transnacionais, elas buscam também, né, esse tipo de benefício, né, de mão de obra barata e também de localização, vantagens na localização daquele local. Gente, esses países, né, que têm economias emergentes, são grandes exportadores de matéria-prima. Viu? Então, matérias-primas, que tipo de matérias-primas? Principalmente do setor terciário, de alimentos também. Beleza? São grandes receptores de empresas transnacionais, como eu falei agora há pouco, e possuem, turma, um forte mercado consumidor. Quer dizer, gente, essas empresas vêm, né, se instalam. Hoje, devido ao advento da globalização, a gente, quando pensa em comer alguma coisa no shopping, a gente pensa logo no McDonald's. Eu penso no McDonald's. Pode ser que outras pessoas pensem em outra empresa, né? Mas o McDonald's é uma empresa transnacional. Ela existe aqui, né? Porém ela é de outro local, dos Estados Unidos. E ela existe em outras partes do mundo. Beleza? Então, turma, tem tudo isso, né? Todos esses adventos que eu alenquei aqui, né? Massiva entrada de capital estrangeiro, né? Mão de obra barata e um forte mercado consumidor desses produtos vindos dessas transnacionais. Tudo bem? Gente, então, já que eu estou falando tanto de transnacionais, é importante que a gente saiba um pouco sobre elas, né? Quem são essas empresas e tal, e como elas são geridas. Gente, primeiro, o que é uma transnacional? Antigamente usava-se o termo multinacional, porém esse termo ele já caiu em desuso. A gente usa mais transnacionais, que são as corporações industriais, comerciais e de serviços, turma. Elas vêm dos países ricos, países, né? E elas se instalam nos países subdesenvolvidos ou países emergentes, turma. Ok? E esses países emergentes, turma, os estados locais, os governadores, os governos, né, vamos dizer assim, para que essas empresas possam vir, eles traçam estratégias para melhorar as taxas, as tarifas que essas empresas vão pagar para entrar aqui. Tem que incentivar para o capital estrangeiro vir, ok? Tem que manter um nível de confiabilidade alto, uma boa estabilidade política, tá certo? Uma boa jurisdição local. Todas essas ferramentas, gente, assim por dizer, entre aspas, elas melhoram, elas incentivam as empresas estrangeiras para vir para cá. Beleza? Né? Os estados buscam incentivos fiscais para a entrada dessas empresas, até porque, turma, em locais desses países emergentes tem áreas que o desemprego é muito grande. Então, quando essas empresas vêm e se instalam, o Estado ele fica, né, ele incentiva para que aquela empresa gere emprego e gere renda e faça toda uma economia capitalista circular naquele local. Diminuição dos custos de produção, né? Essas empresas transnacionais elas se instalam também com esse objetivo, diminuição dos custos de produção, porque vai utilizar a matéria-prima que está naquele local. Então, um exemplo, tem uma empresa transnacional nos Estados Unidos, porém a matéria-prima é daqui. Então, se essa empresa tiver uma filial aqui, vai ficar mais próximo daquela matéria-prima. Entende? Então, exemplos, turma, de transnacionais ao todo, gente, existem mais de 40 mil transnacionais. Exemplos, Coca-Cola, né, das maiores, Pepsi, Puma, Adidas, a Nike, a Toyota, o McDonald's ou o MC Donald's, né, para alguns. A Vivo, dentre outras empresas transnacionais. Ah, é só os países ricos que têm transnacionais? Não, gente.
O Brasil também tem algumas transnacionais, né, como o caso da Odebrecht, porém, diante do cenário atual, as empresas transnacionais brasileiras elas estão tanto quanto enfraquecidas. A Petrobras também, que é uma transnacional, que gera muito lucro para o Estado brasileiro. Gente, só para fechar, né, como eu havia colocado aqui, industrialização recente do Brasil, Índia e África, eu achei mais interessante, turma, colocar o que esses países têm em comum. Ok? Então, a Índia, gente, perante as economias mundiais, ela é a quinta, o Brasil é o nono, e a África do Sul é a 33ª economia mundial. São países emergentes que têm um relativo desenvolvimento industrial, ok? Porém, turma, padecem de uma terrível desigualdade social, que é advindo, turma, das grandes feridas históricas que esses países possuem, né? O Brasil foi colônia, teve um longo período de escravidão, tinha uma elite, né? Vamos dizer assim, principalmente lá no século XIX, uma elite cafeeira, tá certo? Que utilizava muito dessa mão de obra escrava. Então, tem todo um processo de ferida histórica a ser solucionado para, né, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, a gente de fato conseguir cicatrizar todas essas feridas, né? Tanto o Brasil como a África passou pelo processo do apartheid, a Índia, que foi uma neocolônia inglesa, que sofreu duras penas da Inglaterra, tá certo? Que é uma coisa em comum entre as economias emergentes, gente. Essas feridas históricas relacionadas à colonização ou até mesmo à escravidão. Galera, para fechar, esses países, esses três, Índia, Brasil e África do Sul, têm uma industrialização relativamente recente. A brasileira, que eu vou contar numa videoaula posterior, toda a história da industrialização brasileira vem lá do século XIX, né, final do século XIX, entrando para o XX, né, e até os dias de hoje. E os seus PIBs, eles são um tanto quanto que parecidos, né? Eles vêm muito do setor de energias, principalmente de energias renováveis. E galera, que os polos de energia renovável no Brasil são muito interessantes, né? Como esses são os casos de energia eólica, né? Do etanol, que, né, é uma energia praticamente natural. O setor de turismo, turma. Brasil muito forte, setor de turismo. A Índia é ainda mais forte, o setor turístico, ok? E também o de serviços, beleza? Gente, o caso da Índia ele é muito particular, né? Além das feridas históricas que a Índia tem muito ainda das questões das castas do hinduísmo, que separa toda uma sociedade, assim, dificultando vamos dizer assim, a igualdade social que existe, né, em boa parte dos países desenvolvidos. Tudo bem? Gente, foi isso. Essa pequena aula sobre economias emergentes e falando um pouco do caso da Índia, do Brasil e da África do Sul. Espero que todos possam ter compreendido. Até a próxima.